Olha a Galina aqui na piscina. Olha que toda que ela está. Eu acho que ela ainda vai gastar mais as minhas solas. Grande vida. I messed up tonight. I lost another fight. I still mess up, but I'll just start again. I keep falling down. I keep on hitting the ground, but I always get up now to see what's next. Birds don't just fly, they fall down and get up. Nobody learns without getting it wrong. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. I won't give up, no, I won't give in till I reach the end, and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. Olá, mais uma vez bem-vindos ao Bom Sucesso. Aqui no Algarve está um calor fantástico. Estamos a iniciar o novo mês e um mês de esperança. Nesse sentido, quisemos trazer para protagonista deste nosso programa, felizmente, aquele que representa os grandes responsáveis por fazer da nossa vida, em caso de dificuldade, uma vida com um bom sucesso. Há mais de 500 anos, não ele, mas outros antes dele, que lideram as misericórdias, as Santas Casas das Misericórdias em Portugal. E as Santas Casas das Misericórdias são instituições particulares de solidariedade social que, com muitas outras instituições de outro género jurídico, têm um impacto enorme na vida daqueles que mais precisam. Na infância, na juventude, no idoso, em caso de doença, de necessidade, são sempre eles que dizem presente. No caso do Algarve, para ter uma ideia, estamos a falar de mais de 300 instituições. Estamos a falar de uma capacidade de oferta de mais de 25 mil possibilidades de atendimento dentro destes grupos etários que eu mencionei. Mas, claro, as misericórdias, não sendo 300, nem pouco mais ou menos no Algarve, são quase mais que uma por concelho. Temos 16 concelhos no Algarve. A verdade é que as misericórdias, ao longo destes anos, em Portugal e no Algarve, são um elemento fundamental da história do nosso país. Armindo Vicente foi eleito em janeiro deste ano, de 2020, o presidente do Secretariado Regional da União das Misericórdias Portuguesas. É também ele o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo. Neste caso, Vila do Bispo, aí no Brasil, até deve ser mais conhecido por causa de Sagres, não é? As caravelas de Sagres é o ponto mais próximo do Brasil que liga os nossos dois continentes. Mas, de facto, os serviços da Segurança Social no Algarve, as misericórdias, as instituições particulares de solidariedade social, com os seus colaboradores, os seus funcionários e os voluntários, as centenas de voluntários, eu diria mesmo, milhares de voluntários que em cada momento fazem com que nós todos, em caso de dificuldade, possamos ter momentos de alegria, momentos de relação. Viram isso neste vídeo de entrada do nosso programa desta vez, que agradeço ao Armindo Vicente pela atitude, pela disponibilidade e até pela inovação da forma como apresenta a misericórdia de Vila do Bispo. Muito obrigado. Armindo Vicente, desta vez, o bom exemplo e o bom sucesso é da misericórdia, das misericórdias do Algarve. Obrigado. Boa tarde ao Paulo, boa tarde também para o Brasil. É uma honra enorme estar aqui a falar para ti e para todos. Antes de mais, eu não represento só a Misericórdia de Vila do Bispo, como bem disse,
represento toda estas instituições que fazem um trabalho magnífico e de grande mérito no Algarve, e alguém, estas instituições muitas vezes são conotadas com pessoas mais velhas, ter um provedor relativamente mais jovem que os outros, e ainda mais com esta responsabilidade de as representar, muito me honra e é um desafio muito aliciante, mas também que tem objetivos muito dignificantes a alcançar. De tudo mais, dizer-vos que até é significativo eu ser provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo, onde está Sagres, onde temos o maior centro, o Centro Social de Sagres, de apoio às pessoas. Foi a terra que nós partimos, ou muita gente partiu dali a caminho das descobertas e também do Brasil, e eu acho que, falando em abono próprio, não podiam ter escolhido um provedor melhor do que aquele que está mais perto do Brasil. Quanto às misericórdias, eu tentarei dar aqui, no tempo que eu tenho, a melhor imagem possível e a imagem mais realista, sabendo à partida que é uma imagem de algo com muito mérito e se calhar serão poucas as minhas palavras e até agora com uma realidade muito própria de dirigir uma instituição, do que representam estas instituições. Quer dizer que a realidade não é só atual. Foram fundadas em 1498 e temos 5 misericórdias no Algarve que foram fundadas nesse mesmo ano e neste mesmo movimento pela Rainha Dona Leonor, e foram as misericórdias sempre que tiveram na linha de apoio do assistencialismo às pessoas, ao país e às comunidades. As nossas instituições não foram só no apoio, foram também movimentos culturais, movimentos organizativos da própria sociedade, e normalmente coincidiu com algo muito positivo. Foi quando mais necessitou, essas instituições estiveram ali. E acho que nós estamos num momento onde temos que estar também ao lado da população, ser corajosos, ser originais, ser solidários, um pouco também como os grandes princípios da economia social, que são o primado das pessoas, a liberdade da adesão, quem está neste movimento só quem quer e quem tem espírito para isto, um espírito democrático, que hoje também é muito importante nas nossas sociedades, a conciliação de interesses sociais, trabalhar para a sociedade, em prol da sociedade, um princípio também de solidariedade e princípio de ajuda, e nós ainda acrescentamos algo como a fraternidade, e um princípio de autonomia, que é não há uma ligação ao Estado, mas trabalhamos para a sociedade e somos o suporte, ou eu diria, a expressão em ação do Instituto da Segurança Social, do Ministério da Saúde e de outros ministérios que contratualizam connosco depois. E até agora, Armindo Vicente, a relação com o Estado está adequada? Eu diria que nós não... Claro, mas até agora tem havido boa resposta. Sim, sim. Eu diria o seguinte, nós caminhamos para uma sociedade que cada vez exige mais, não é? Nós, há uns anos, nos lares, por exemplo, que hoje em dia chamam-se ERPI, que é Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, um prato e uma cama lavada era o quanto basta. Hoje em dia, e um dia quando nós formos para os lares, e era isto a imagem que eu queria transmitir no início, as pessoas quando vão para um lar, a vida não acaba ali. Nós teremos que dar perspectivas e futuro às pessoas, temos que dar um sentido. E um sentido é continuarem a viver. Se nunca foram ao museu, passam a ir. Se nunca tiveram certas oportunidades de vida, contactos com as redes sociais, ir a um jogo de futebol, participar em atos públicos, culturais, nós temos que dar a essas pessoas esta oportunidade para além do cuidado a nível alimentar, a nível médico, a nível psicológico. Estas casas têm que ser
oportunidades de vida e não finais de vida, apesar de o serem, não acaba ali quando entram nos lares. Nós estamos a concentrar só nos lares, mas a economia social e também as misericórdias são um mundo inteiro, são um grande mundo dentro da nossa realidade. As misericórdias têm um património histórico importante, porque derivam destes 500 anos, é um acumular destes 500 anos, quer pelas suas igrejas, quer pela documentação que têm, quer pelo património também de edifícios, que isto também valorizam. No nosso caso, estamos a trabalhar para que haja um roteiro das misericórdias no próprio Algarve, que vem reforçar toda esta oferta turística à nossa região. Mas o grande identificador que as pessoas têm sobre as nossas instituições são os serviços que nós prestamos a nível social. Só para explicar, porque há diferenças entre a região do Algarve e Portugal e o Brasil, até quem nos esteja a ver no Brasil, nós até 1974, 75 foi quando eu nasci, por isso é que às vezes eu me confundi agora. Até 1974, até a altura do 25 de Abril, que foi a Revolução aqui em Portugal, nós tínhamos uma tipologia muito semelhante ao Brasil. Tínhamos os hospitais das comunidades, que não eram bem hospitais, eram quase centros de dia, hoje em dia seriam centros de saúde, mas ao que se chamava hospitais, e as misericórdias normalmente geriam esses hospitais. A partir do 25 de Abril, o Estado tomou conta, e bem, na minha opinião, dos hospitais, dando alguma possibilidade de algumas instituições terem alguns a nível privado, mas o Estado fundou o Sistema Nacional de Saúde e as instituições caminharam para o apoio à geriatria e ao apoio à infância e também à parte dos jovens, com alguns lares de jovens e respostas sociais. O que é que isto fez? Neste momento representa, Armindo Vicente, o que é que representa, e sei que tens uns gráficos para apresentar, pelo menos alguns, o que é que representa verdadeiramente neste momento, em particular no Algarve, as respostas sociais da economia social, ou das misericórdias, em particular? Sim, eu iria completar com dois gráficos. Primeiro é a conta satélite da economia social, que basicamente representa 5% do nosso PIB, de toda a nossa capacidade a nível, isto de grosso modo, do nosso orçamento, 5% representa só a economia social. As cooperativas, as associações, as misericórdias, as fundações, os clubes de futebol, e isto é bastante significativo. Quanto ao Algarve, e aí era quanto ao que toca ao Algarve, nós apoiamos diretamente cerca de 8.000 pessoas, temos 2.268 colaboradores diretos, mas com os indiretos, prestações de serviço, nomeadamente enfermeiros, fisioterapeutas, na vária ordem, eu diria que serão cerca de 2.500 os colaboradores diretos. Em 23 misericórdias, 21 com equipamentos sociais. Este peso para a nossa realidade é bastante significativo. Até para compararmos com o Brasil, no nosso caso nós temos mais de 40 lares, temos misericórdias com mais do que 20 respostas sociais, só a Misericórdia de Vila do Bispo tem 12 respostas sociais. Imaginem, o Algarve tem perto de 500.000 pessoas, penso eu. Imaginem uma pequena cidade do Brasil, que é para o Brasil, para a realidade do Brasil, será uma pequena cidade. Nessa pequena cidade, a representatividade do Algarve, ter, por exemplo, cerca de 50 lares, entre os nossos e os das outras instituições, com respostas todas a nível de creche. Quer dizer, o Algarve está bem servido se nós atendermos ao nosso serviço que nós fazemos a esta região. Isso significa que nós podemos nos queixar, podemos querer mais, mas a verdade é que o nosso Estado está a capacitar na resposta à população com a contratualização destes serviços. Também
qual é a vantagem em trabalhar connosco? É que estas instituições, devido à sua dimensão de voluntariado, devido à doação, por exemplo, as direções são praticamente todas elas voluntárias, devido à capacitação que têm essas instituições de atrair até donativos, o próprio Estado beneficia muito e tem um alcance muito maior em fazer contratualização direta com estas instituições, a mais porque emanam da própria iniciativa da sociedade, porque são eles que elegem os próprios dirigentes, são eles que dão esse dinamismo, do que propriamente ser o Estado. Eu acho que é uma opção correta, pode haver aqui outras ideias, mas acho que é uma opção correta, em princípio por isto, porque é a própria sociedade que está a dar uma resposta. E, nomeadamente, numa resposta que tem mais de 500 anos, como é a misericórdia. Então, vocês têm apoio domiciliário, têm apoio aos mais idosos, têm apoio aos mais jovens e também na infância. Portanto, na prática, têm apoios do Estado para isso, mas os apoios, claro, que não são suficientes. E as câmaras municipais também apoiam as misericórdias, além dos próprios irmãos, os associados da misericórdia, que vão se cotizando para essa organização. Se eu percebi, é mais ou menos essa a perspectiva que faz com que haja um sucesso participado daqueles que mais precisam com aqueles que um dia destes poderão vir a precisar. Penso que esta é entrosamento social considerado. Sim. Para explicar muito rapidamente, o Estado não dá às misericórdias o dinheiro, ao contrário do que qual é a lógica que está adjacente. O Estado atribui a vagas. Essas vagas são preenchidas por um nome próprio, por uma pessoa, e se não tivermos essa pessoa, e se não dermos apoio a essa pessoa específica, não recebemos esse valor. Quer dizer, quando o Estado diz que apoia as instituições, não, efetivamente está a apoiar a nossa população, que através de um acordo de cooperação com essas instituições, mas realmente este dinheiro vem para as instituições, mas é aquele nome que vale. Se nós não tivermos lá esse nome a cada pessoa, esse dinheiro não vem. Objetivamente, o Instituto da Segurança Social não dá nenhum valor específico à Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo e as outras todas. O que dá é, através dos serviços prestados e dos contratos prestados com as pessoas, esse valor vem na proporção do acordo para essa localidade e para essas pessoas. Armindo Vicente, agora uma opinião pessoal. Eu vi um gráfico que o Armindo Vicente não projetou, mas pode projetar, que tem a ver com a estrutura etária do nosso país, que é daquelas mais envelhecidas já no mundo e na Europa. Daqui a uns poucos anos, 2050, qual é a opinião pessoal, Armindo Vicente, sobre como é que vai ser a nossa capacidade de respondermos a nós próprios no futuro com estas e com outras modalidades de serviço de instituições? Como é que isto vai ser? Eu tenho 2 gráficos, podem ser passados depressa, mas era para dar a noção que é diferente do Brasil e neste sentido o Brasil estará melhor porque tem uma população mais jovem, mas também ela vai sentir essa evolução. Mas nós temos uma realidade emergente, que é a evolução da nossa população ficando mais velha. E, presentemente, nós temos urgentemente reformular toda a tipologia de apoio às pessoas. Nomeadamente, já chegamos à conclusão que nós não conseguimos construir, por exemplo, os lares suficientes para apoiar as pessoas. Nós teremos que fazer serviços diferentes e, se possível, na casa das pessoas, com uma satisfação alta, e nós temos que nos reinventar para fazermos esse serviço. Nós não conseguiremos construir estruturas residenciais, os lares, de forma suficiente para corresponder a esta evolução toda das pessoas. E depois há outra coisa, tem que ser inovadoras, tem que ser soluções inovadoras. Nós, e como eu disse há bocado, hoje em dia quem entra num lar tem uma exigência muito superior a quem entrava há 20 anos. E um dia, o Paulo e eu, quando entrarmos num lar, quereremos ter a nossa internet, termos as nossas comodidades, se por acaso usufruirmos de um lar, ou se não, na nossa casa,
queremos ter aqueles apoios suficientes para termos um conforto. A higiene, a parte da enfermagem médica, a parte da fisioterapia e, se possível, e o ideal é que continuemos na nossa casa. O lar é lar, apesar de também se chamar lar já zero pis. Pois. Bom, nós estamos quase a terminar esta oportunidade, mas ainda assim eu tentei com o Armindo Vicente afastar da nossa ideia a circunstância que estamos a viver no mundo inteiro, infelizmente, que é esta situação da pandemia do Covid. Eu sei que no Algarve houve um enorme sucesso dos lares, das misericórdias, das instituições particulares de solidariedade social, com os serviços de saúde público e com a universidade e com o serviço hospitalar, o Hospital Central e o ABC, nos testes. E que era uma situação que nos preocupava a todos, mas felizmente, exceto casos muito pontuais, o Algarve teve uma resposta fantástica em termos de não haver casos que criassem problemas às pessoas e às estruturas de saúde. Nesse sentido, Armindo Vicente, afinal, sou obrigado a falar no tema do momento. Estamos também nos lares, então, seguros e vamos manter-nos seguros nesta matéria, não é? Eu penso que sim. Nós, tal como toda a gente, tivemos que nos reinventar, readaptar a esta nova novidade, infeliz e má, no nosso sentido. A verdade é que tivemos que dar formação em contra-relógio aos nossos funcionários. Tivemos muito apoio do Instituto da Segurança Social e eu quero fazer uma justa homenagem à doutora Margarida Flores, que é a diretora do Instituto da Segurança Social. Nestes momentos Covid e também da parte da saúde, mas necessariamente porque é mais da tutela do Instituto da Segurança Social, não houve nenhum dia que nós não contactássemos, não articulássemos, não respondêssemos às instituições. E eu digo, muito do ânimo para ultrapassarmos este problema veio da boa coordenação, pelo menos no Algarve, nesse aspecto. Também dizer que esta inovação que foi o ABC, que é um consórcio próprio da Universidade do Algarve, ter a originalidade de chegar à frente, testar todos os lares, mais de 8.000 pessoas, testar essas pessoas para que haja uma segurança do trabalho que está a fazer, é notável. Eu tenho todos os elogios para aqueles homens e para aquelas mulheres, quase todos eles médicos ou enfermeiros, mas também cientistas, não é, que trabalham nesse consórcio, e agradeço imenso, porque para nós foi saber que afastar aquela dúvida, pelo menos momentânea, e sabermos que o nosso trabalho estava a dar certo. Só quero dizer que no Algarve temos só uma misericórdia que teve no seu interior o Covid, aliás, a única instituição, estou a dizer de idosos, porque já houve creches, mas na questão de idosos só uma, foi a Santa Casa da Misericórdia de Bulicama, infelizmente, mas isso só revela o sucesso nestas estruturas todas e nestas respostas todas que nós temos, o sucesso de batalhar contra um vírus que não se vê, que não estávamos preparados, mas que tentamos fazer o nosso melhor. Muito bem. Melhor é eu devolver outra vez o palco ao Armindo Vicente, porque ele oferece-nos um fecho fora do comum. E desta vez, quem vai encerrar o programa Bom Sucesso com um momento inspirador, um trecho que o Armindo Vicente vai já introduzir. E da minha parte, deixo um abraço e um agradecimento a todas as instituições particulares de solidariedade social e à Segurança Social, como o Armindo Vicente já fez, à Universidade do Algarve, ao ABC e ao Centro Hospitalar do Algarve, e a todos os voluntários, a todos aqueles que querem aderir e querem ajudar a que cada um de nós tenha bom sucesso num momento de dificuldade, em qualquer momento, desde que somos e temos crianças na creche até mais à frente na nossa vida. E é isso que o Armindo Vicente vai agora explicar. Muito obrigado, Armindo Vicente. Um abraço. Muito obrigado, Paulo. Muito rapidamente, um grande agradecimento a todos os funcionários e a todos os dirigentes das instituições que lutaram neste período.
o que eu vou apresentar é a marcha das cadeiras de rodas. Estamos no período ou passamos o período dos Santos Populares. Nós, como queremos que sejam instituições inclusivas, instituições onde ninguém fica para trás, todas aquelas pessoas que estavam ou acamadas ou em cadeiras de rodas, nós fizemos-las participar nas marchas populares e fizemos uma marcha das cadeiras de rodas. Isto dá-me orgulho enquanto provedor e é assim que nós temos que trabalhar. É ninguém que fique para trás, que sejamos inclusivos e que sejamos totalmente ao serviço da pessoa e para o seu bem-estar.